Saudações, Quase Nerd! Eu sou o professor Marcos Vina e nós estamos dando início ao nosso curso completo de Geometria Plana. Nesse vídeo você vai aprender conceitos importantes sobre ângulos que vão ser usados em toda a geometria. Vamos estudar tudo do começo, como se você nunca tivesse visto essa matéria antes, com vários exemplos resolvidos passo a passo. Deixa o seu gostei no vídeo e se você for novo por aqui, se inscreve no canal. Dessa maneira você também vai se tornar um Quase Nerd. Partiu para a matéria? Quase Nerd, vamos junto! Beleza, Quase Nerd. Todo mundo já ouviu falar em ângulo, mas como é que a gente pode definir o que é um ângulo na matemática? Suponha que a gente tenha essa figura aí, que a gente costuma chamar de reta, mas que, na verdade, em matemática se chama semirreta. Toda vez que ela começa em um ponto e segue numa determinada direção sem ter fim, a gente chama de semirreta. Perceba que toda semirreta tem uma origem, mas não tem um fim. Essa pontinha quer dizer que ela continua para lá. Bacana! Saindo da mesma origem, vamos desenhar uma outra semirreta. Perceba que essas duas semirretas formam aqui um ângulo. O ângulo ele é formado pela reunião de duas semirretas com a mesma origem. Nesse caso daqui, a origem é essa daqui. Vamos chamar esse ponto de O. O de origem. E o nosso ângulo é esse daí. É muito comum representar um ângulo por uma letra grega. Nesse caso, vamos usar a letra alfa. Você vai encontrar em vários exercícios uma outra representação. Olha só. Vamos fazer um ponto na primeira semirreta e chamar de ponto A. E também um ponto na segunda semirreta e chamar de ponto B. Perceba que esse ângulo daqui, que a gente chamou de alfa, também pode ser definido da seguinte maneira. A gente sai do ponto A, vai até a origem, ponto O, e depois segue para o ponto B. O ângulo alfa, então, pode ser chamado de ângulo AOB. Perceba que a gente coloca um acento circunflexo no ponto que representa o vértice do ângulo, nesse caso o ponto O. Quase Nerd, dependendo do exercício, você vai encontrar o ângulo sendo chamado por uma letra, que pode ser uma letra grega, como por exemplo alfa e beta, mas você também vai encontrar em muitos exercícios essa segunda nomenclatura, AOB, por exemplo. Legal! O que são ângulos opostos pelo vértice? Sempre que a gente tem um ângulo, a gente pode pensar no vértice que está com esse ângulo. E nesse caso daí, do outro lado do vértice, eu também tenho um ângulo. Esses dois ângulos aqui, cada um deles está de um lado do vértice, ou seja, eles são ângulos opostos pelo vértice. Toda vez que a gente tem dois ângulos opostos pelo vértice, eles vão ter a mesma medida. Eles vão ser iguais. Quase Nerd, uma observação. Em geometria, ao invés da gente dizer que dois ângulos são iguais, a gente diz que eles são congruentes. Isso significa que eles têm a mesma medida. É um formalismo chato, mas você vai encontrar quase todos os exercícios usando essa palavra, congruentes, e não iguais. Então, se a gente tem dois ângulos opostos pelo vértice, eles vão ter a mesma medida, eles vão ser congruentes. Dessa maneira, se a gente disser que um dos ângulos vale alfa, o outro ângulo, obrigatoriamente, também vai ter que valer alfa. Ângulos opostos pelo vértice são congruentes, sempre têm a mesma medida. E esse outro ângulo daqui? Você percebe que ele é oposto pelo vértice a esse ângulo de baixo? Se esses dois ângulos rosas são opostos pelo vértice, isso significa que eles têm que ter a mesma medida. Então, se um deles vale beta, o outro também vai ter que valer beta. Olha o exercício aí. Encontre o valor de x. Perceba que aqui, esse ângulo cor de abóbora e esse ângulo azul, eles são opostos pelo vértice. Se eles são dois ângulos opostos pelo vértice, isso significa que eles vão ter que ter a mesma medida, eles vão ter que ter o mesmo valor. Então, o ângulo de cima, 4x menos 10, vai ter que ser igual ao ângulo de baixo, 2x mais 70. Dois ângulos opostos pelo vértice são sempre congruentes. Para descobrir o valor de x, basta a gente isolar ele nessa equação. A gente passa o 2x que está na direita somando para a esquerda subtraindo. Então, na esquerda, a gente já tinha 4x e passou o 2x subtraindo. Já esse menos 10 que estava subtraindo vai passar para o outro lado somando. Então, do lado direito da equação, a gente já tinha 70 e agora passou o mais 10. 4x menos 2x vai dar 2x. E 70 mais 10 dá 80.
Então, 2x é igual a 80 graus. O 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, o x fica sozinho de um lado da equação, e do outro lado a gente fica com 80 graus dividido por 2, e 80 dividido por 2 é 40. Dessa maneira, a gente descobre que o x vale 40 graus. Quase nerd, esse exercício era bem tranquilo. Mas em outros exercícios mais avançados, a gente também vai usar a informação de que dois ângulos opostos pelo vértice são sempre congruentes. Se você ficou com qualquer dúvida, escreve a sua pergunta aqui embaixo nos comentários. Se você quiser assistir esse exercício de novo, aqui na descrição do vídeo tem um link que você clica e o vídeo volta para o início do exercício. Depois que o vídeo terminar, dá um pulo no quasenerd.com.br porque a gente separou uma lista de exercícios para você treinar. No site você também encontra todos os vídeos Quase Nerd organizados por aula e por matéria. Vamos seguir em frente e ver o que é a bissetriz de um ângulo. Sempre que a gente tem um ângulo, como por exemplo o ângulo AOB, a gente pode traçar uma outra semirreta que divide esse ângulo ao meio. A gente chama essa semirreta de bissetriz. A bissetriz é a semirreta que divide o ângulo ao meio, em dois ângulos congruentes. Então, se essa daqui é a bissetriz desse ângulo, isso quer dizer que o ângulo que ficou delimitado aqui em cima tem que ser igual ao ângulo aqui embaixo. A bissetriz divide o ângulo bem ao meio. Então, se em cima o ângulo vale alfa, embaixo o ângulo também tem que valer alfa. Perceba que se a gente colocou um risquinho no ângulo de cima e um risquinho no ângulo de baixo, o que a gente quer dizer é que esses dois ângulos são iguais, congruentes. Olha o exercício aí. Determine x sabendo que OC é a bissetriz de AOB. Vamos lá então. Se essa semirreta é a bissetriz desse ângulo grandão AOB, isso quer dizer que esse ângulo grandão foi dividido bem ao meio. Então, o ângulo que a gente tem aqui em cima, o x mais 20, tem que ser congruente ao ângulo que a gente tem aqui embaixo, 3x. Em linguagem matemática, essa medida 3x vai ter que ser igual à medida x mais 20 graus. Para encontrar o valor de x, basta isolar ele nessa equação. Na direita, o x está somando, passa para o outro lado, subtraindo. A gente fica com 3x menos x é igual a 20 graus. 3x menos x dá 2x, e esse 2 que está multiplicando passa dividindo. O x, então, fica 20 graus sobre 2, que dá 10 graus. Quase nerd, dica do Vina. Sempre que a gente tem a bissetriz de um ângulo, a gente pode pegar uma parte do ângulo que foi delimitada pela bissetriz e igualar a outra parte do ângulo. Isso porque a bissetriz divide o ângulo bem ao meio. Os dois ângulos gerados pela bissetriz vão ser ângulos congruentes. Vamos seguir em frente e ver quais são os nomes que a gente costuma dar para os ângulos, a classificação dos ângulos. Vamos começar pelo ângulo reto. Suponha que a gente tenha duas semirretas, uma delas a gente chama de R e a outra de S. E suponha que essas semirretas sejam perpendiculares. O ângulo formado por elas vai ser o ângulo de 90 graus. A gente usa esse símbolo daqui para representar um ângulo de 90 graus. E todo ângulo de 90 graus a gente chama de ângulo reto. Quase nerd, ângulo reto é o nome que a gente dá para todo o ângulo de 90 graus. Se o ângulo tem 90 graus, então ele é um ângulo reto. O que seria então um ângulo agudo? Vamos imaginar uma situação parecida com a primeira, mas agora, ao invés da nossa reta R ser vertical, estar para cima, perpendicular à reta S, ela vai ser mais fechada, dessa maneira aqui. Esse ângulo daqui que a gente formou, vamos chamar ele de ângulo alfa, ele é um ângulo menor do que 90 graus. Sempre que a gente tem um ângulo menor do que 90 graus, a gente diz que esse ângulo é um ângulo agudo. Então, o ângulo agudo é todo ângulo menor do que 90 graus. Por exemplo, 80 graus, 50 graus, 30 graus e por aí vai. Certinho? O que seria, então, um ângulo obtuso? Vamos novamente imaginar uma situação parecida com a primeira, mas ao invés de R e S serem perpendiculares, agora a semirreta R ela é mais aberta, olha só. Esse ângulo daqui que a gente forma, o ângulo alfa, é um ângulo maior do que 90 graus. Toda vez que a gente tem um ângulo maior do que 90 graus, a gente chama esse ângulo de ângulo obtuso. Então, por exemplo, 120 graus é um ângulo obtuso. 150 graus é um ângulo obtuso. Um detalhe é que esse ângulo, para ser obtuso, ele tem que ser maior do que 90 graus e menor do que 180 graus.
Porque o ângulo de 180 graus ele tem um outro nome. A gente chama de ângulo raso. Vamos imaginar um vértice e saindo desse vértice uma semirreta para a esquerda e uma semirreta para a direita. O ângulo que esses dois caras formam, o ângulo alfa, ele é um ângulo raso, porque esse ângulo daqui vale 180 graus. Seria um ângulo de meia volta. Quase nerd, sempre que a gente tem um ângulo que dá meia volta, esse ângulo tem 180 graus, e a gente chama ele de ângulo raso. Por enquanto, a gente está se referindo aos ângulos sempre em graus, mas existem outras unidades de medida de ângulo. Essa unidade que a gente está usando, o grau, pode ser pensada da seguinte maneira. Imagina que a gente tenha uma circunferência e divida essa circunferência em 360 partes iguais. Vamos pegar uma dessas partes, olha só. O ângulo formado por uma das 360 partes que a gente dividiu a circunferência é o ângulo de 1 grau. Para a gente dar a volta completa na circunferência, a gente teria que ter os 360 graus. Alguns ângulos muito comuns com que a gente trabalha são os ângulos de 90 graus, que a gente já viu, o ângulo de 180 graus, que é meia volta, o ângulo de 270 graus, que a gente pode obter pegando o ângulo de 180 graus e andando mais 90 graus. E por último, a gente tem o ângulo de 0 graus, que é aquele que a gente sai daqui e não abre nada. E se a gente sair do 0 graus e der uma volta completa, a gente anda 360 graus. Beleza, por enquanto a gente está medindo tudo em grau, mas existe outra unidade de medida de ângulo que é o radiano. É comum a gente abreviar para rad. A gente viu que uma volta completa são 360 graus e que meia volta são 180 graus. Qual é a relação entre o grau e o radiano? Essa meia volta, que em graus mede 180, em radiano vai medir aproximadamente 3,14. Então, esse valor aproximado de 3,14 em radianos é a mesma coisa que 180 graus, que meia volta. Esse número aproximado, 3,14, na verdade ele tem mais casas decimais. Ele tem infinitas casas decimais. Para a gente não ter que ficar escrevendo esse número tão grande, a gente dá um nome para ele. A gente chama esse número de π. Ou seja, se 180 graus valem esse número aproximado 3,14, é porque 180 graus valem π radianos. Porque o π é o próprio 3,14 e por aí vai. Quase nerd. Então, 180 graus a gente pode converter para 3,14 radianos, ou seja, para π radianos. Se 180 graus valem π radianos, o dobro de 180, 360 graus, vão valer o dobro de π, 2π radianos. Vamos colocar então os valores em radianos aqui na nossa circunferência. O 180 graus é a mesma coisa que π radianos. Do outro lado, o 0 graus, que dando a volta completa vai bater no mesmo lugar que o 360 graus, vai valer 2π radianos. 360 graus são 2π radianos. O 90 graus, que é a metade de 180 graus, também vai ser a metade de π, ou seja, π sobre 2 radianos. E o 270 graus, que é 3 vezes o 90 graus, 3 vezes 90 dá 270. Também vai ser 3 vezes π sobre 2 radianos, ou seja, 3π sobre 2 radianos. Legal, quase nerd. Então a gente viu que a gente pode medir ângulos também em radianos. Existe outra unidade que você vai encontrar às vezes, que são os minutos e segundos. Olha aí. Vamos representar os minutos e segundos da seguinte maneira. Para 1 minuto, a gente usa 1 apóstrofe. E para 1 segundo, a gente usa 2 apóstrofes. A conversão é a seguinte. 1 grau vai ter 60 minutos. E 1 minuto vai ter, adivinha, 60 segundos. Como é que isso pode ser cobrado na prática? Dá uma olhada no exercício. Faça a adição dos ângulos. A gente tem 12 graus, 43 minutos e 40 segundos, mais 21 graus, 40 minutos e 30 segundos. Da mesma maneira que uma conta de adição qualquer, a gente começa pela direita, somando segundo com segundo, depois a gente vai somar minuto com minuto e depois a gente vai somar grau com grau. Começando aqui na direita. 40 segundos mais 30 segundos vão dar um total de 70 segundos.
Mas a gente não vai colocar 70 aqui embaixo, porque a gente sabe que 60 segundos formam 1 minuto inteiro. Então, a gente vai pegar esses 70 segundos e vai separar em 60 segundos e mais 10 segundos. 60 mais 10 dá o mesmo 70 que a gente já tinha. Em seguida, esses 60 segundos vão formar 1 minuto inteiro, e a gente vai continuar com esses 10 segundos. Então, aqui na coluna dos segundos, a gente só vai ficar com esses 10 segundos. O outro 1 minuto inteiro que a gente formou vai para a coluna dos minutos. Bacana, então a gente tem um vai aqui em cima. Vamos somar todos os minutos agora. A gente tem 43 minutos mais 40 minutos dá 83 minutos, com mais 1 minuto dá 84 minutos. Mas a gente não vai colocar os 84 minutos aqui, porque a gente sabe que 60 minutos formam um grau inteiro. Então, a gente vai separar esses 84 minutos em 60 minutos e mais 24 minutos. 60 mais 24 dá 84. Isso porque esses 60 minutos aqui vão formar um grau inteiro. E ainda vão sobrar esses outros 24 minutos para a gente. Então, esses 24 minutos vão para a coluna dos minutos. E esse 1 grau que a gente formou vai para a coluna do grau. Agora basta somar essa galera aqui, os graus. 12 graus mais 21 graus dá 33 graus. Com mais 1 grau, a gente fica com 34 graus. Então, a resposta do exercício, a adição dos ângulos, é essa daqui. 34 graus, 24 minutos e 10 segundos. Quase nerd, essa unidade de medida em minutos e segundos é muito mais incomum. Em geometria, o mais normal é que a gente encontre as medidas em graus, mas a gente pode encontrar também em radianos. Agora, quando a gente estudar trigonometria, a gente vai usar bastante as medidas em radianos. Então fica tranquilo que lá em trigonometria você vai ver tudo isso de novo. Vamos ver agora o que são ângulos complementares e ângulos suplementares. Imagina que a gente tenha essa situação aí. Perceba que a gente tinha um ângulo de 90 graus e a gente separou esse ângulo de 90 graus em duas partes, o ângulo alfa e o ângulo beta. Eles não precisam ser iguais. Perceba que a gente não sabe quanto vale o ângulo alfa e também não sabe quanto vale o ângulo beta. O que a gente sabe é que se a gente somar os dois, a gente vai ter que obter o ângulo inteiro de 90 graus. É nessa situação que a gente diz que os dois ângulos alfa e beta são complementares. Dois ângulos são complementares quando sua soma vale 90 graus. Muito bem. Agora imagine essa outra situação. A gente tinha um ângulo de meia volta, um ângulo de 180 graus, e a gente separou esse ângulo em duas partes que não precisam ser iguais, o ângulo alfa e o ângulo beta. A gente também não sabe quanto cada um deles vale, mas a gente sabe que se a gente somar os dois, tem que dar o ângulo de 180 graus que a gente tinha aqui. Nessa situação, a gente diz que o alfa e o beta são ângulos suplementares. Dois ângulos são suplementares quando sua soma vale 180 graus. Quase nerd, sempre que a gente tem dois ângulos que quando somados formam 90 graus, esses dois ângulos são complementares. E quando a gente tem dois ângulos quando a soma dá 180 graus, então esses dois ângulos eles são suplementares. Olha o exercício aí. No item A gente quer encontrar o complemento de 30 graus. Vamos chamar esse cara que a gente quer encontrar de x. Se o x é o complemento de 30 graus, então, se a gente somar 30 graus com x, tem que dar 90 graus. Somente dessa maneira, os dois ângulos de 30 e o x vão ser complementares. Passando o 30 para o outro lado, subtraindo, a gente fica com 90 menos 30. E 90 menos 30 dá 60 graus. Então, o complemento de 30 graus é o ângulo de 60 graus. Como é que a gente pode ter certeza que esses dois ângulos são complementares? Basta somar os dois. Se a soma de 60 com 30 der 90 graus, é porque eles são complementares. E é claro que dá. Então, a gente verificou a nossa resposta. Certinho, vamos para o item B. Encontre o suplemento de 140 graus. Vamos chamar esse cara que a gente quer encontrar de y. E a gente sabe que o y é o suplemento de 140 graus, se quando a gente somar os dois, a resposta for 180 graus. Passando 140 para o outro lado, subtraindo, a gente fica com 180 menos 140, que dá 40 graus.
Então, o suplemento de 140 graus é o ângulo de 40 graus. Para verificar isso, basta somar os dois, 140 com 40, e ver se está dando 180 graus. Tá sim. Quase nerd, então se você tem um ângulo, para encontrar o complemento dele, basta ver qual é o ângulo que somado a ele dê 90 graus. E se você tem um outro ângulo e quiser encontrar o suplemento desse outro ângulo, basta você ver qual é o ângulo que somado a ele vai dar 180 graus. Quase nerd, qualquer dúvida já sabe, faz sua pergunta aqui embaixo nos comentários. Uma outra situação que você vai encontrar em vários exercícios de geometria plana é aquela em que você tem retas paralelas cortadas por transversal. Nesse caso, se você conhecer um dos ângulos, você consegue descobrir todos os outros ângulos. E essa é a matéria do nosso próximo vídeo. Quase nerd, se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, deixa o seu gostei. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal. Dessa maneira, você também vai se tornar um Quase Nerd. No nosso site, o quasenerd.com.br, você encontra listas de exercício e todos os vídeos Quase Nerd organizados por aula e por matéria. Um abraço do Vina e até sempre!